Olá, jardim querido, paz e bem, a paz do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós vamos fazer mais um devocional do jardim, onde a gente utiliza o devocional do pão diário. Lembrando que os irmãos e as irmãs, né, podem ter acesso ao devocional do pão diário de três formas, né? Tanto pelo devocional que a gente, no início do ano, o pastor e a pastora fazem a compra para ser vendido, distribuído, né, para os irmãos e irmãs, mas vocês podem acessar também pelo próprio site do Pão Diário, todos os dias tem a meditação, ou baixar, feito eu fiz aqui, ó, o aplicativo, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó, Pão Diário, né, o aplicativo, e a nossa meditação de hoje tem aqui ó, por título ó, Palavras que Permanecem. E está baseado na leitura do profeta Jeremias, capítulo 36, do 27 ao 32, que eu vou ler agora e depois nós vamos fazer a meditação. Então diz assim: Depois que o rei havia queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: Pegue outro rolo e escreva novamente tudo o que estava no primeiro rolo, que o rei Jeoaquim queimou. Depois, diga ao rei: Assim diz o Senhor: Você queimou o rolo, porque ele dizia que o rei da Babilônia destruiria essa terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família, seus servos por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e de Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário, Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Jeoaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Então, como eu já disse, né, o devocional de hoje, ele tem por título Palavras que Permanecem. E ele começa aqui contando a história do Thomas Carlyle, né, no século XIX, que entregou um manuscrito para ser revisado, né, pelo filósofo John Stuart Mill. John Stuart Mill, para quem não sabe, é um dos pensadores, né, que está associado ao desenvolvimento daquilo que a gente chama, né, de corrente, né, liberal do pensamento filosófico, né? Então, o John Stuart Mill, ele pegou, né, esse manuscrito e não se sabe se intencionalmente ou não, ele jogou aquele manuscrito no fogo, né? E nesse sentido era a única cópia que o Carlyle, né, o Thomas Carlyle tinha, e ele começou a reescrever, né, aquilo que havia sido perdido, né? Aí o que ele coloca aqui é que no devocional é que as chamas elas não pararam ali a história, porque esse livro, né, que o Thomas Carlyle escreveu terminou sendo uma grande obra, né, desse pensador chamado de A Revolução Francesa. Mas aí ele traz aí o paralelo com o texto, né, que a gente leu, o texto que mostra, né, nos últimos dias do já decadente, né, reino de Judá, Deus ele manda uma mensagem para o profeta Jeremias e diz, ó, pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens, né? Está no versículo 2, né, do capítulo que a gente leu. Então, ele pegou o seu, digamos assim, secretário, né, o seu escriba ali, o Baruque, e pediu para que ele registrasse, né? E registrou tudo aquilo, porque Deus estava fazendo um alerta, né, para o povo de Judá ali a respeito de uma iminente invasão, né, do Império Babilônico, né? E nesse sentido
Deus ele manda a mensagem, né, para que, por quê? Qual era a questão? A questão era que se o povo se arrependesse ali dos seus pecados, Deus poderia entrar com salvação, né, para com aquele povo, né, para com o reino de Judá. Mas o que é que vai acontecer? O rei Jeoaquim, depois que pega ali o rolo, que lê a mensagem, né, dizendo que o reino ele seria destruído, né, invadido, se ele não houvesse ali conversão. Ele, que diferente do seu pai, né, de acordo com o relato bíblico, diferente, né, com os seus antecessores, né, o seu pai, ele desandou a prática do mal e não se converte. Então, o que é que ele faz? Ele como se não quisesse prestar contas a ninguém e diz, eu vou lá obedecer esse negócio. Delírio de profeta, pensou qualquer coisa nesse sentido, pegou o rolo, né? Porque naquele momento não existia livro, né? Como a gente tem hoje, né? A gente pegar a história, né? Dos livros, né? Os livros, eles para chegar a esse formato que a gente tem hoje, né? Do livro, né? O papel, certo? Para a gente pegar, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia, né, que a gente usa hoje, né, que tem, você tem todos os livros ali registrados em um único livro, né, com folha, é uma folha bem fininha, mas que se você escreve nela, a tinta não passa para o outro lado, que é um papel de boa qualidade. Mas até chegar a esse formato, os livros eles passaram por vários processos. Então, o que é que a gente tem? Inicialmente existiam os pergaminhos, né? As folhas de papiro, por exemplo. A gente tinha depois, né? Os livros utilizando ali couro, né? De carneiro, até a invenção da imprensa, né? Onde o Gutenberg ele inventa a imprensa de tipos móveis, que nada mais era do que uma imprensa de carimbo, né? Se pegava o papel, aí moldava, né? O texto, né, do livro em carimbos, aí botava o papel e puf, dava aquele carimbo ali e formava as páginas, né, dos livros. Mas só que mesmo sendo, né, nesse processo de carimbo, o que é que vai acontecer? Vai aumentar aí a produção, né? Até que mais na frente foram evoluindo e hoje a gente tem livros, né, que não são nem livros de papel, né? São livros digitais, né? Chamado e-book, né? Onde a gente pode pegar, por exemplo, se tiver um aplicativo, né, você coloca um livro no celular e você pode ler o livro pelo celular. Há quem consiga, né? Pelo celular. Eu não consigo ler assim pelo celular. Eu tenho que utilizar o leitor, né, de livro digital, Kindle, né? Eu tenho um Kindle ou o tablet. Mas nesse sentido, né, o que é que ele faz? Ele, então, veja, a mão de obra que era para escrever tudo aquilo em um rolo. Então, imagine você transportar, a muriçoca passando aí, você transportar, né, não era essa facilidade que a gente tem. Pega, como o pastor diz, abra aí no livro do profeta Jeremias. Aí você pega a sua Bíblia, abre, né? Ou você pega um aplicativo, né, da Bíblia no celular, coloca ali, abre o aplicativo e você faz a leitura. Naquele momento, para transportar esses livros, era trabalho. Porque imagina você transportar os mais de 40 livros, né? Na verdade, os 39 livros, né? ah, ah, do Antigo Testamento, né? É, ou você transportar mais de um livro, né? De determinados títulos, né? Com você, você tem que levar tudo aquilo ali, talvez numa carroça, né? E nesse sentido, o que é que a gente tem? Depois de todo esse trabalho, o rei, né? Porque não gostou ali da profecia, né, que foi feita, ele manda queimar, não queimar apenas, cortar ali e diz que metodicamente, ou seja, é como se ele tivesse pegado de pouco a pouco ele foi cortando e jogando no fogo, né? Achando, né, que jogando aquilo ali no fogo ele estaria livre das palavras, né? Só que, como o título do nosso devocional diz, né, as palavras de Deus, né, ou a palavra de Deus é uma palavra, né,
que permanece, né? Então, quer prova disso? Quantos anos tem que a Bíblia ela foi editada, né, fechada ali o seu cânon, né, e ela foi produzida, organizada, né, nos 66 livros, né, que tem na nossa Bíblia protestante ou nos 73 livros que tem a Bíblia católica romana. Então, até que se fechasse tudo aquilo ali, levou tempo. Mas a gente observa que o tempo vai passando, e todo à medida que o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, mas a palavra de Deus ela permanece. Então, na nossa igreja, né, igreja anglicana, a gente segue, né, o chamado lecionário, né? Então a gente segue, né, o calendário, digamos assim, um calendário litúrgico, né? Então a gente tem um lecionário. Então o lecionário, né, que são os 3 anos, ano A, ano B, ano C, né? Ano A, o foco é o Evangelho de Mateus, o ano B, Marcos, e o ano C, Lucas. E o Evangelho de João, ele vai perpassando, né, esses 3 anos, de forma tal que se um fiel anglicano ele for para todos os cultos no intervalo de 3 anos, ele vai ouvir ali o pastor, a pastora pregar todos os domingos a respeito de um trecho, de um capítulo, né, de cada um desses 4 evangelhos. Então, ao intervalo de 3 anos, você vai ter ouvido uma pregação sobre cada um dos capítulos dos 4 evangelhos. Por quê? Como eu disse, ano A, ano B, ano C, Mateus, Marcos e Lucas, né, que são os ditos evangelhos sinóticos, né? Mas o evangelho de João vai passando, entrando aí nesses 3 anos, fechando ou colocando se colocando em uma ou outra lacuna que um desses 3 evangelhos possa deixar, né? Ou mostrando uma história ou um trecho que um desses 3 evangelhos não narre, né? Então, nesse sentido, aí a gente vai repetindo isso ano após ano, né? Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. E se vocês observarem, se vocês não fizeram ainda esse exercício de observação, pode perceber que os textos, né, do domingo, a gente tem a primeira leitura, o salmo, que é o responso, né, e a segunda leitura. Esses 3 textos, eles estão ligados ao texto do Evangelho. Então, agora pense, tudo isso foi metodicamente organizado, porque tudo aquilo ali tem uma finalidade, né? A finalidade é mostrar, certo? Dentre várias coisas, por exemplo, que os textos que estão lá no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como queiram chamar, eles têm uma forma de concatenar com o que está no Novo Testamento. E que o Antigo Testamento ele tem textos, né, onde todos aqueles textos, ou a sua maioria, apontam, né, para Jesus Cristo, né? Então, todos esses personagens que são descritos, né, no Antigo Testamento, eles terminam sendo como que um protótipo, né, de Cristo, né? Por exemplo, quando a gente fala da figura de Moisés, Moisés é um protótipo de Cristo no sentido que Moisés foi um libertador. E Moisés liberta, né, o povo hebreu do cativeiro, né, do Egito, da prisão lá do Egito, e Jesus ele vai nos libertar também. Libertar de quê? Da morte, libertar das amarras do pecado, né? Mas voltando para a gente finalizar, o que é que a gente tem, né? A gente observa que o tempo vai passando, como eu disse a vocês, né? O tempo vai passando, vai passando, vai passando, mas a palavra de Deus ela permanece. E vejam que
tudo foi organizado, né? Se a gente vai estudar como a Bíblia, né, ela se formou, como a palavra de Deus chega até nós, como ela se formou até chegar na composição do que hoje a gente chama de Bíblia Sagrada, a gente observa que é diferente do que aconteceram com outros textos. Veja, há textos bíblicos, né, que foram encontrados em manuscritos, né, em determinados locais. Aqueles mesmos textos eles foram encontrados em manuscritos, né, em outros locais, em épocas diferentes, certo? Em locais que tinham ali povos diferentes, né? Então é como se a palavra Deus ele trabalhou, né, para que sua palavra chegasse até nós de forma tal que se por acaso um determinado povo ele não escrevesse ali ou aquilo ali não fosse encontrado, haveria a possibilidade que aquele texto ele fosse encontrado em um outro local por meio dos escritos de um outro povo. Então, nesse sentido, né, a palavra de Deus ela permanece, né? Então, a mensagem e uma das eu gosto de pensar, certo? E se esse meu raciocínio estiver equivocado, tem o nosso pastor Maurício para corrigir depois. Mas eu gosto de pensar que a gente tem a palavra de Deus, né? a- Escrita, né, na Bíblia, né? Há quem interprete, né, que a palavra de Deus ela é palavra de Deus da forma como ela está ali em toda a sua totalidade, né? A Bíblia ela é em si a palavra viva de Deus, mas há autores que dizem, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Mas como ela foi escrita por seres humanos, né? Então tem ali a essência daquilo que é a palavra de Deus interpretada e escrita ali, né, pelos seres humanos. Porque, por exemplo, tem situações, né, que mostram Deus ele tendo emoções humanas, né? Que a gente fica como descrever, por exemplo, que Deus ele no momento em que o pessoal estava ali rebelde, 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 não queria se converter, Deus diz o texto, né? E Deus se arrependeu do que ele fez e anunciou que ia destruir, né, os seres humanos ali por meio do dilúvio. Mas se Deus ele raciocina assim, se Deus ele é onisciente, né, ele sabe de todas as coisas, né? E ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Por que é que Deus iria fazer o ser humano, já sabendo, né, que o ser humano ele iria pecar para que Deus se arrependesse e resolvesse destruir aquilo que ele fez? Então, de certa forma, né, às vezes a gente entende que existem emoções que são atribuídas a Deus ali, né, que mostram Deus ali, que talvez a gente não tenha como descrever na nossa linguagem humana, que é limitada. Mas o fato é que a mensagem de Deus, né, que é a mensagem de amor, a mensagem de salvação para aqueles e aquelas que se arrependem, ela permanece, né? Porque a gente entende que a graça de Deus ela é tão grande que aqueles e aquelas que se rendem à graça de Deus, né? Ou que são alcançados por ela, né? Ela é tão maravilhosa que a gente não tem como não se render. Então, pela graça, né? Quando a gente é salvo, né? A Bíblia diz, porque pela graça sois salvo, né? E nesse sentido a gente é alcançado. A palavra de Deus ela começa a fazer morada em nosso coração e ela permanece, né? Mas aí, o que é que a gente observa? Observa que nem mesmo, né, quando alguém tenta destruir aquilo que veio ali, né, a palavra que veio ali, né, de Deus não consegue, porque no texto aqui mostra, né, para a gente fechar, mostra que o rei Jeoaquim ele não se rendeu, ele jogou o rolo, né,
no fogo, como que diz, não, havia a palavra, se eu queimar ela ali não acontece, mas esqueceu que quem tinha dado aquela palavra foi o Deus, né? O Deus, o Deus de Abraão, né? O Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. E Deus não somente, vendo que ele não se converteu, Deus mandou que o profeta escrevesse tudo de novo, e diz o texto, né? Que a, a, diz o texto, né, no último versículo, né, que a gente leu, no final. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Mas Deus, né, ali, antes de mandar o profeta reescrever, ele ainda disse que ia castigar o rei, e ele diz assim, ó, ele não terá herdeiros, seu corpo será lançado fora e não será enterrado. E sabe o que é que aconteceu com o rei Jeoaquim no fim da sua vida? Como é que ele morreu? O texto bíblico diz que quando os babilônios invadiram, né, que arrasaram tudo, acorrentaram o rei para levá-lo até a Babilônia, mas esse rei saiu sendo arrastado, né, pelas correntes, né? Então eles acorrentaram e saíram arrastando ele. E nesse processo ele morre, né? Então, quem já teve a oportunidade de assistir algum filme, né, de algum desses povos, né, da antiguidade, e viu, né, pronto, tem um que mostra uma cena dessa, né, o Troia, né, a versão que foi feita, né, onde inclusive o eu tô gravando aqui um negócio aqui. É, aqui, ó, tá aqui. Que leva pra lá. É, meu pai entrou aqui no quarto. Então, como eu estava dizendo, né? Desculpa, gente, foi meu pai entrou aqui no quarto, pegando para pegar aqui o equipamento para medir a pressão. Então, o que é que aconteceu com o rei Joaquim? Ele foi arrastado. E eu dizia que essa cena, né, a gente vê no filme Troia, né, onde o Aquiles, né, interpretado pelo Brad Pitt, no momento em que ele luta lá com o Heitor, né, o filho do rei Príamo, né, de Troia, que havia matado, né, em combate o seu primo Patroclus, achando que estava combatendo com Aquiles. Aquiles desafia ele, mata ele em combate, e num acesso de fúria, isso é descrito também no livro, né, a Ilíada do poeta Homero, ele amarra os pés, né, do filho, né, do Heitor, né, e amarra na biga, né, e sai arrastando ele, né. Então, essa cena é mostrada no filme, e foi isso que aconteceu com o rei Joaquim. Então, em linhas gerais, e a gente finaliza, né, dizendo o seguinte: por mais que se tentem atacar, né, a palavra de Deus, mas ela permanece, né? A gente costuma dizer também, por extensão, que em vários momentos, né, se atacou a igreja de Cristo, mas a igreja permanece até hoje, porque a igreja, ela é eu gosto de dizer que a igreja é embaixatriz, né, da palavra de Deus, né? Então, ela é aquela que é responsável por levar a palavra de Deus, né? Então, como ela leva a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não pode ser detida, né? Segurada, destruída, não somente a palavra de Deus permanece, mas a igreja permanece também de pé. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, e vamos orar para encerrar. Justo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade. Te louvamos pela graça que é, Senhor, receber de ti a salvação. Te louvamos pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário, pelo qual nós fomos perdoados e perdoados dos nossos pecados.
e podemos voltar a sermos chamados de filhos e filhas, nós que estávamos perdidos, Senhor, e condenados ao inferno por conta do pecado, Pai. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela permanece. Te louvamos porque a tua palavra é a palavra de vida. A tua palavra é a palavra de conforto. A tua palavra é a palavra, Senhor, que enche os nossos corações de esperança. Senhor, nós queremos te pedir também nesse momento, Senhor, quero te pedir nesse momento que tu continues a cuidar de nossa paróquia, Senhor, abençoando o nosso pastor Maurício, nosso pastor Cláudio, nossa reverenda Keila, nosso reverendo Souza. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs. Vai, Senhor, trabalhando na vida de cada um de nós, nos ajudando, Senhor, naquilo, né, em que cada uma de nós estamos necessitando, Senhor, da tua providência. No mais, Senhor, continua conosco, dá-nos, Senhor, um resto de noite tranquilo, com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Olha, desculpa aí pelo meu pai ter invadido aqui, ele veio pegar o aferidor para pressão, estava com a dorzinha de cabeça. Peço até que vocês coloquem ele em oração, não somente meu pai, a saúde do meu pai, mas também a saúde da minha mãe. O seu Luciano e a dona Branquinha. No mais, é isso e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau. Fiquem todos e todas com Deus.